Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, continuando a nossa exposição. Carta aos Gálatas, capítulo 1, versos 4 e 5 agora, tá? Gálatas 1, verso 4 e 5. Ok? Assim diz a palavra do Senhor: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a qual seja dado glória para todo o sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse momento importante do nosso culto, que é a pregação da sua palavra. Que seja o seu Espírito a falar e não o homem. Mortifica a minha carne, os meus pensamentos. Edifica essa palavra em nossos corações, nos corações dos nossos irmãos que vão ouvir ela posteriormente. Senhor Deus, nos ajude a pregar o seu evangelho aqui nesta manhã. É o que te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, depois da saudação que ele fez aqui, nos versos de 1 a 3, falando com os Gálatas, fazendo aquela saudação a eles, ele agora, ele vai apresentar o motivo pelo qual os Gálatas estavam pecando, ok? Ele vai deixar aqui implícito, a partir do verso 4 aqui, principalmente o verso 4, o que os Gálatas estavam deixando de lado. O que os Gálatas tinham, como diz aí, tem um ditado que diz no mundo, ouvindo o canto da sereia, ouviu o canto da sereia e aí se desviou, Isso é uma lenda, Então, eles estavam fazendo pouco caso da morte expiatória do Senhor Jesus. Eles estavam, irmãos, rejeitando a grandeza e a magnificência do ato sacrificial de Cristo. Então, o irmão Paulo aqui, ele vai enfatizar essa grande obra, a fim de ressaltar a natureza repugnante do pecado daqueles que ensinam que este sacrifício de Cristo, que é supremo e pleno, tem de ser suplementado, ou seja, não basta só o sacrifício de Cristo, ele tem que ser acrescido com algum tipo de obra. É isso. Paulo vai bronquear com eles, exortar eles, porque eles tinham se afastado dessa doutrina. Eles tinham se afastado do porquê que Cristo morreu, o sacrifício vicário de Cristo. Então, Paulo agora vai enfatizar esta obra maravilhosa de Cristo, que foi o sacrifício dele na cruz. Vejamos alguns versos, meus irmãos, que dirá que tipo de sacrifício que o Senhor Jesus passou pelos seus eleitos, ou seja, pelo seu rebanho, pelas suas ovelhas. Não foi qualquer sacrifício, não foi de bicho, não foi de touro, não foi de bezerro, não foi de bode, não foi de bicho algum, porque isso era à vista de Deus, isso não valia muita coisa. Era só para apaziguar, não retirar, era um apaziguamento da ira de Deus. Os antigos sacrifícios, mas que prenunciavam o verdadeiro sacrifício, que era Cristo. Era a sombra do que iria acontecer e o que aconteceu. Primeiro verso que eu quero que os irmãos vejam
Mateus 20. Mateus 20, verso 28. Mateus 20, verso 28. Diz aqui a palavra do Senhor: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, temos aqui já um entendimento de que o sacrifício de Cristo foi para resgate, ok? Para resgatar vidas. De todos? Não, de muitos. Ok? Ele veio para servir, não para ser servido. E ele serviu como? Com a sua vida, resgatando a muitos, não a todos. Marcos, Evangelho de Marcos 14, verso 24. Marcos 14, verso 24. Então nós temos já o primeiro ponto aí, que ele se colocou em sacrifício para resgate de muitos. Ele deu a sua vida, ok? Marcos 14, 24. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, por muitos é derramado. Então, temos um outro propósito do sacrifício de Cristo. O sangue dele é o sangue do Novo Testamento, da nova aliança. Era necessário um sacrifício para fazer aliança. E foi o sangue de Cristo para a nova aliança, porque não tem como quebrar essa aliança. A antiga teve porque foi com sacrifício de bicho, ok? Foi com sacrifício de bicho. Mas quando o sacrifício é real, era um sacrifício que não necessitava de mais sacrifício, foi derramado o sangue do nosso Senhor para a aliança. Então esse é o segundo ponto que nós vemos. Para todos? Não, por muitos. Aqui, ó. Por muitos. Terceiro ponto que nós vamos ver. Mateus 26. Volta lá em Mateus. 26, 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Opa, temos mais um ponto aí, mais um propósito. É resgate, é um sangue que é para a aliança, que foi derramado para a aliança de muitos e não de todos, ok? E para a remissão de pecados, para a retirada de pecados. Então ele resgata, derrama o seu sangue com a sua morte, é derramado sangue para selar a aliança para muitos, não para todos, ok? E para a remissão dos pecados. Guarda bem isso, irmãos. Isso aqui é a base, é o cerne, é o âmago da expiação de Cristo, do seu sacrifício, da sua morte de Cristo. O que os Gálatas estavam ouvindo e já fazendo, deixando esse sacrifício para trás. Não basta isso. Nós precisamos de mais. E aí, no caso, mais para frente eu vou falar, eles vão falar da lei. Os judaizantes estavam obrigando a eles a se circuncidar e guardar a lei, alguns preceitos da lei, como dias, festas, enfim. Né? Não bastava só o sacrifício de Cristo. Ok? Então, guarde bem esses 3 versos aí, que isso é a base, é o alicerce da expiação de Cristo. Quem mexer nisso aqui, Paulo vai falar no próximo domingo,
se Deus permitir, ele vai falar, seja anátema. Seja anátema. Quem mexer é outro evangelho, entende? É outro evangelho. Então, Paulo vai falar no verso 4 aí de Gálatas, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mal, segundo a vontade de nosso Deus Pai. Irmãos, presta atenção. O sacrifício de Cristo, ele tira a ira do Pai que estava sobre os eleitos de Deus, entende? Os eleitos de Deus, antes de serem resgatados, a ira do Pai estava sobre eles. E ele tira, ele aplaca essa ira, né? A ira do Pai. João, eu vou ler rapidamente para que vocês entendam o que é a ira, né? A ira, né? Vai falar, Deus não tem ira? Tem. Deus é amor, mas também tem ira. João 3,36, ele vai falar assim, ó, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece, ok? Então quem crê no Filho de Deus? Os eleitos, somente. Quem não crê, a ira de Deus está. Então é essa ira que é aplacada, ok? É retirada. Eu quero que vocês vejam uma história, 1 Crônicas, que vai esclarecer sobre essa retirada de ira com sacrifício, de punição, de condenação com sacrifício. 1 Crônicas 21, falar do rei Davi. Vai lá, que é longo. Hoje a gente vai sair tarde daqui. 1 Crônicas 21, a partir do verso 14 ao verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: eis que o Senhor ferirá... Não, desculpe. Estou em 2 Crônicas, ó. Agora achei. Perdão. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel e caíram de Israel 70.000 homens. O que estava acontecendo aqui? Satanás, por ordem de Deus, presta atenção nisso. Satanás, por ordem de Deus, incita Davi a numerar Israel. Olha lá para o verso 1 do capítulo 21 mesmo, ó. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar a Israel. Por que foi feito isso? Porque Deus tinha uma conta a acertar com Israel por algum motivo que Israel tinha feito. Com certeza era desobediência, eu não vou entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai gastar um tempo enorme aqui. Nós vamos ver essa ordem de Deus. Por que eu estou falando que é a ordem de Deus? Vamos lá em 2 Samuel, rapidamente, 24 também, 24, capítulo, verso 1, e diz aqui, ó, o que estava sobre Israel naquele momento? O que estava sobre Israel naquele momento? A ira do Senhor, ok? Capítulo 24 de 2 Samuel, verso 1. E a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. Israel tinha desobedecido de novo ao Senhor. E a ira se acendeu e incitou Davi contra eles, dizendo: vai, numera a Israel e a Judá. É a mesma história que está sendo contada aqui em 1 Crônicas, capítulo 21. É a mesma história, ok? Só que aqui, Deus está falando que é Deus, e aqui está falando que é Satanás. Deus ordena a Satanás
a incitar a Davi a numerar. Isso é o que está acontecendo. E aí, isso não foi agradável às olhos de Deus. Deus usou isso para punir a Israel. Então, caíram quantos? Olha o verso 14, com uma peste, né? 70 mil homens naquele dia. Vamos lá. Verso 15. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E destruindo-a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Tinha uma eira lá e esse anjo repousou sobre essa eira. Ok? Com a espada na mão. E levantando Davi, verso 16, os seus olhos viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada, na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. Preste atenção, que imagem que Davi viu. Deve ter se borrado todo, né, irmão? Eu me borraria. Misericórdia. Já pensou? Ele estava o quê? Levitando, né? Aqui fala que ele estava entre o céu e a terra. E com a espada na mão. Tipo, queria destruir a todos, né? Era o anjo do Senhor, o anjo vingador. Verso 17. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Ele bota a culpa nele, né? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas o que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Ele clama a Deus, né? Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. E subiu, pois, Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo. Ornã também viu o anjo. Deve ter ficado apavorado. E esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi, com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dai-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dai-me pelo seu valor, dai-me pelo seu valor. Vou repetir de novo: dai-me pelo seu valor, para que cesse esse castigo sobre o povo. Olha o que Ornã vai falar para Davi. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça o holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Irmãos, a ira do Senhor estava sobre Israel por algo que eles tinham feito, ok? Então Deus usa Satanás para incitar a Davi a pecar contra ele mesmo. Olha a soberania de Deus, ok? E isso foi usado para punir ao povo dele. E é o próprio Deus quem diz como ele queria que a sua ira fosse aplacada, ok? É o próprio Deus que vai falar. O anjo do Senhor fala: Gade, fala para Davi isso. Vai lá, Davi, rei Davi, vai lá e fala para Ornã: compra. E Ornã que queria dar: não, tem que ter valor, tem que ter o valor, tem que ter preço, Irmão, não há sacrifício sem preço, mas por um valor que foi pago. No caso aqui, isso aqui
está sombreando o que ia acontecer na cruz, irmão. É uma sombra, é um sacrifício na qual a ira de Deus é aplacada, é tirada sobre o povo de Deus, pelo sacrifício que foi feito, mas não como o homem queria, mas sim como Deus queria. Ofereça holocaustos, para que a ira do Senhor, aí ele foi aqui, ó. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios o quê? Pacíficos. E invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar. E o Senhor deu ordem ao anjo e ele tornou a sua espada bainha. Acabou a ira de Deus sobre, naquele momento, né? A ira de Deus sobre o povo de Israel. Irmãos, qual foi o sacrifício pago com um valor altíssimo para que a ira de Deus fosse retirada de nós, miseráveis pecadores? Cristo, nosso Senhor. Ele foi o sacrifício, ele foi por um preço, por um valor alto. Não foi de graça, irmão. Não foi nada de graça, houve um derramamento de sangue. E assim ele fez. O Senhor, o nosso Deus, ofereceu o seu Filho unigênito. Foi com a sua vida e com o seu sangue que foi pago esse preço tão alto. Por isso, irmãos, é impossível, presta atenção nisso, é impossível que o Senhor Jesus tenha derramado o seu sangue em vão. É impossível. É impossível que cada gota do sangue de Cristo tenha sido em vão, como alguns têm falado aí. Grande maioria da igreja moderna tem dito que ele possibilitou a salvação. A grande igreja moderna tem dito que se você quiser, o sangue de Cristo te salvou. Não, nós não dizemos isso, a Bíblia não diz isso. O sangue de Cristo, ele é a salvação. O sacrifício de Cristo é a salvação. Ele não possibilita, ele é eficaz no que ele veio para fazer, que é salvar os seus eleitos. É o que a palavra de Deus está falando. Por isso que eu falei, aqueles 3 primeiros versos, se você mexer naqueles 3 primeiros versos, é para remissão. O que é remissão, irmão? É retirada. É retirada. Porque aquela pessoa que diz que aceita ou não a Cristo, ela simplesmente pode um dia ela não querer mais Cristo. Então o pecado dela não foi remido? Não foi retirado? Então volta com o pecado? Não, me dá meu pecado de volta. Né? Me dá esse pecadinho que eu gosto de volta. Dá para mim. Eu não quero mais saber do Senhor. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Ridículo. Irmãos, vamos nos voltar agora para alguns textos que vão corroborar com a nossa tese aqui, com a nossa visão hoje aqui, sobre a morte vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro texto que eu quero que os irmãos vejam, Romanos 4. É para acabar, irmão, com essa... É que não acaba, né? Porque eles são... essas pessoas são obstinadas. Elas são teimosas. Os olhos delas não foram abertos. E de alguns ainda são maliciosos. Eles rejeitam a obra. Eles rejeitam a expiação de Cristo. Rejeitam, mexem na cruz como se fosse deles. Romanos 4, 25. Diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Se o Senhor foi entregue pelos nossos pecados, nós fomos o quê? Resgatados. O que Gálatas vai dizer? Do mundo, do século mal, deste mundo mal. Ok? Foi para resgatar desse mundo mal. O mundo, quando diz a Bíblia, o que faz? Jaz no maligno.
o mundo jaz no maligno. E isso, irmãos, preste atenção, isso foi da vontade do Senhor. Agradou ao Senhor Deus, moeu seu filho por nós. Então é impossível que essa moenda que foi feita sobre o corpo do nosso Senhor, é impossível que ela somente possibilitou. O preço foi alto. Isaías 53. Eles rejeitam Isaías. Eles rejeitam Isaías. Eles rejeitam, simples assim. Isaías 53, versos 5 e 6. E depois o verso 10. Diz assim: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos o quê? Desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Esse nós todos é os eleitos, tá, irmão? Não vem, é toda a humanidade, não. Se fosse toda a humanidade, todos seriam salvos. Eu vou falar um pouco sobre isso. Verso 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Agradou o Senhor em moê-lo. Por quê? Por nós, miseráveis pecadores. Aí você me diz, o Senhor Deus vai moer o seu filho, moeu, possibilitando a salvação para quem quer, para quem não quer. Fulano quer, que bom, anota o nome dele aí. Ele não quer mais, tira o nome dele, ele não sabe o que ele quer. Misericórdia, irmão. Onde nós vamos parar com essa teologia, como alguns têm falado aí, teologia do pateta? Você não tem uma firmeza. Deus agora é inconstante. Ele fala o quê? Que ele é o quê? Imutável. Ele é firme. O meu filho foi crucificado para remissão de pecados daqueles que eu escolhi, daqueles que vão ser salvos realmente, não daqueles que querem ou não. Eu não quero, problema seu. Mas é meu livre-arbítrio. Fica com teu Deus aí. Fica com teu Deus aí. Fica com esse Deus livre-arbítrio aí, que você vai para o inferno. E quando aconteceu isso, irmãos? Quando foi que aconteceu toda essa história? Quando foi? Antes da fundação do mundo. Aí acaba com eles. Eles não leem Bíblia. Efésios 1, verso 4. A expiação foi limitada e a eleição também, tanto uma como outra. Efésios 1, 4 diz a palavra do Senhor: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Antes da fundação do mundo houve uma eleição de indivíduos que viriam a formar a igreja. E isso foi decidido antes, ou seja, antes de tudo vir à existência, meus irmãos. Deus elege um povo, o qual ele daria o seu Filho unigênito para a salvação de seus filhos. Poderia Deus ter feito de outra forma? Não sei.
O que eu sei é que Ele fez dessa forma e ponto. Ele é soberano. Ele é o Todo-Poderoso sobre tudo e todos. Deus não elege uma igreja para botar aqueles que querem dentro dela. Ele elege indivíduos para formar a igreja dele. É o contrário. Pessoas são a igreja, não é o local. Ele elegeu a igreja. Mas a igreja é formada de quê? De cadeiras? De púlpito? Não, de pessoas. Onde tiver 2 ou 3, ali está uma igreja. Ali está o Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor. Ok? Então, Ele elege indivíduos que estarão na igreja dele. Romanos 5. Vamos voltar em Romanos de novo. Romanos 5, verso 6 e 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Mas Deus, verso 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é os ímpios aqui do verso 6? Nós. Nós quem? Os pecadores. Como foi lá, a gente leu mais cedo aí, os publicanos, os pecadores que estavam lá na mesa de Mateus, foram eleitos no Senhor para serem salvos. Ele fala, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ok? Então, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morre por nós. A gente ainda sendo o quê? Inimigos dele. Irmão, foi por amor a nós. Cristo se sacrificou por nós, nós ainda sendo inimigos seus, pecadores. Pergunto aos irmãos, é retórica, tá? Alguém sacrificaria o próprio filho em favor de algum inimigo? Sejam sinceros. Nem a pau, Juvenal. Nem a pau. Pode ser, o verso 7 vai falar que pode ser, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Existe alguns doidos aí. Ok? Existe. Que morre por uma causa, por alguma coisa, existe. Mas pelo inimigo, em favor, né? Morre batalhando contra. Mas em favor do inimigo, só Jesus fez isso, porque nós éramos inimigos dele. Ele nos reconciliou. 2 Coríntios 5, ele nos reconcilia. 2 Coríntios 5, verso 18 e verso 21. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Irmãos, ele não tinha pecado. Ele se fez assim por nós, miseráveis pecadores, nos livrando da ira de Deus. Nos livrando da ira de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, vai dizer o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosses sarados.
O que Pedro está falando aqui? Isaías 53. Pedro está ecoando Isaías 53. Ele levou sobre nós, sobre ele, perdão, os nossos pecados no madeiro, porque todo que estava no madeiro era o quê? Maldito. Onde está escrito isso? Né? Está lá em Gálatas, a gente vai chegar lá, não hoje. Está em Gálatas, está escrito: todo aquele que era pendurado no madeiro era maldito. E ele levou essa maldição. Ele vai falar: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está em Pedro ainda? Continua. Vai para 1 Pedro 3,18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Cristo padeceu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos ímpios, injustos, ímpios, os pecadores, os inimigos, para nos levar-nos a Deus. Só dessa forma nós nos chegaríamos a Deus. Como? Pelo sacrifício do nosso Senhor. É o que ele está falando lá. Eu não saí de Gálatas não, tá, irmãos? É o que ele está falando lá: o qual se deu a si mesmo por nosso pecado, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Que vontade foi essa que eu li lá em Isaías? Agradou moê-lo. Agradou moê-lo. Para nos livrar de quê? O que é o século mau? É o século, é a era presente que nós estamos, cheia de pecado, esse mundo maligno. Um único sacrifício, irmãos, pelo pecado dos eleitos. Irmãos, a expiação de Cristo foi uma obra específica. Presta atenção nisso. Ela foi uma obra específica, ou seja, ele morre por aqueles a quem o Pai escolheu antes da fundação do mundo, ok? Cristo não morreu por toda a humanidade. Eu vou enfatizar isso aqui hoje. Porque se assim o fosse, toda a humanidade necessariamente teria que ser salva. Isso vai acontecer? Não. Para que o inferno? Né? Mas como bem, abre aspas aí, até Satanás poderia ser salvo. Os anjos caídos também. Não é verdade? A gente sabe que isso não vai acontecer, mas a lógica seria essa, né? Eles falam isso, eles assumem isso. Banana. É ruim. Mas, como bem sabemos, irmãos, nem todos serão salvos. Se nós atribuirmos a morte de Cristo para a salvação de toda a humanidade, a sua morte não foi eficaz, foi apenas uma possibilidade de salvação para aqueles que por acaso queiram essa salvação. Isso é repugnante. Isso é vergonhoso. Vergonhoso. Isso é repugnante. Cristo teve um único sacrifício. Ele se manifestou, irmão, na plenitude dos tempos, para aniquilar o pecado de muitos através da sua morte. Aniquilar. O que é aniquilar? Vamos lá em Hebreus. Hebreus, capítulo 9. Versos 26 e 28. Diz assim a palavra do Senhor: de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Verso 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo
oferecendo-se uma vez para levar os pecados de todos, de toda a humanidade. É isso que está escrito aqui? Não, de muitos. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para salvação. Quem são os que esperam para a salvação? Aquele que resgatou. Aquele que está sendo purificado. Ok? Aqueles que está sendo adornado como a noiva de Cristo. É isso. A igreja vai ser apresentada. Paulo fala lá em Coríntios, ele vai falar sobre, ele está preparando como uma noiva para ser apresentada quem? Toda a humanidade? Não. Então, cai por terra, irmão. Se você mexer nisso, isso é heresia. É isso que Paulo está falando lá. Seja o quê? Anátema. É outro evangelho. E a maioria das igrejas fazem isso. Igrejas. O que significa, irmão, essa palavrinha aqui do verso 26 de Hebreus 9? Aniquilar, né? O que é? Segundo o dicionário Strong, essa palavra quer dizer cancelamento, afastamento, abolição, ou seja, uma rejeição ao pecado aqui nesse contexto. É uma rejeição, é um aniquilamento, é um cancelamento do pecado. Então, se Cristo, o nosso Senhor, morreu na cruz, se fazendo maldito, o Senhor agradou a moê-lo, pagando o preço do sacrifício, com a sua vida, com o seu sangue. Ele aniquila o pecado. Aí ele vai perguntar: ô irmão Sérgio, você quer ser salvo? Não, quero não. Ah, então, e agora? Ô irmã fulano de tal, irmão fulano de tal, você quer... Fulano, né? Nem chama de irmão, né? Fulano, você quer... Não quero não. Quem poderá nos salvar? É igual o Chapolin Colorado, né? É uma bagunça, é um desenho, irmão. Por isso que falo que é teologia do pateta. Irmão, Cristo tomou sobre si esse pecado para aniquilá-los na cruz, com a sua morte. Não foi, ele não possibilita, ele aniquila aqueles que seriam salvos. Os pecados deles, né? Não os que são salvos, né? Os pecados deles são aniquilados. Colossenses 2, versos 13 e 14. Colossenses 2, versos 13 e 14. Ó. E quando vós estáveis mortos nos seus pecados, ó, você estava o quê? Morto? Irmão, presta atenção. Morto não fala. Você já viu morto falar? Você já foi no velório? Eu acho que sim, né? Você já tocou lá no morto? Ô, fulano, acorda aí, tem um monte de gente aqui querendo te ver. Fala conosco, dá a última palavra antes de você partir. Você já ouviu isso? O morto já levantou? Em algum velório? Não. Morto não fala, irmão. Então o morto não pode rejeitar. Entende? Ou ele continua morto, ou o Senhor Jesus vivifica esse morto. É Ele que faz ressuscitar. Ok? Olha o que vai falar. Ó. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, ó, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aí, o cara está morto lá, ok? O Senhor Jesus ressuscita ele. Esse vivificar é ressurreição. Essa é a primeira ressurreição, ok? Ele ressuscita ele. Aí o cabra, do nada, não, eu quero morrer de novo. Aí ele morre de novo. Morre de novo. Aí do nada ele, não, eu quero que o Senhor me ressuscite
de novo, me ressuscita. Aí Jesus, não, vou assim. Aí ressuscita ele de novo. Aí fica esse, morre e ressuscita, morre. Olha isso. Irmão, isso é idiotíssimo. Isso é repugnante, chega, sabe? É horrível isso. É essa teologia que eles estão apresentando aí. E é essa que alguns têm apoiado. Olha o verso 14, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando aonde? Na cruz. Acabou. O que era contra nós foi cravado na cruz, morto e sepultado. Quem ressuscitou? O Senhor Jesus. Com elas, não, ficou. Ele ressuscita sem pecado, levando na sepultura, na cruz, os nossos pecados. Está morto e sepultado. Quem acorda ali? O novo homem. O unigênito filho do Pai, o primogênito, né? A Bíblia vai falar que é o primogênito dentro. Ele ressuscita para a nova criação. Para a nova criação. Então, irmãos, cai por terra aqueles que dizem que Cristo morreu por toda a humanidade. É impossível. Porque cada gota do sangue vertida no madeiro foi para salvar eficazmente e não para tornar possível a salvação, como a maioria dessas igrejas moderninhas afirmam. Ele realmente salva a quem ele resgata, irmãos. Ele aniquilou o pecado. Ele não torna essa aniquilação possível. Cristo salva eficazmente e ponto. E ponto. Cristo resolveu salvar a irmã Maria, vai salvar e resgatou, limpou ela com seu sangue. Cravou o que era contrário a ela na cruz. E ela vai perseverar até o fim, porque Deus faz o querer e o efetuar nela. Ele começou a boa obra e terminará. Ok? E fez assim com todos nós aqui. Eficazmente. Eficazmente. Irmãos, a Escritura é o fundamento de toda essa verdade que a gente está falando aqui. Vamos lá? 1 Coríntios 15. Olha o que a Escritura vai falar. 1 Coríntios 15, a Escritura. Verso 3 e 4. 1 Coríntios 15, verso 3 e 4. Diz a palavra do Senhor: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Ó, o que Paulo tinha recebido de conhecimento? Ó, o que ele vai falar? Que Cristo morreu por nossos pecados. Segundo o quê? As Escrituras. Olha o 4. E que foi sepultado. E que ressuscitou quando? Ao quarto dia? Ao segundo? Não, ao terceiro dia. Segundo as Escrituras. A Escritura, irmãos, que eu acho que esse povo não anda lendo, ou se lê, não sabe interpretar, são analfabetos funcionais, está dizendo que ele morreu, ressuscitou por nossos pecados, ressuscitou para a justiça. E ao terceiro dia foi a ressurreição dele. Não ao quarto, nem ao segundo, nem ao primeiro dia, ao terceiro. 1, 2, 3. Isso é uma outra história. Só para vocês gravarem que é ao terceiro dia. O Senhor Jesus morreu e levou os nossos pecados e ressuscitou, segundo as Escrituras. Isso é verdade. Por que é verdade? Porque assim diz as Escrituras sagradas. Se você crer nas Escrituras, você tem que crer que Ele morreu pelos nossos pecados. Morreu pelas nossas pisaduras. Levou sobre Ele. Para nos livrar de quê? Desse presente século.
para nos livrar do século mau, dos pecados que há nesse século. E agradou Deus moê-lo. Foi a vontade do Senhor. Era desse ensinamento que os gálatas estavam se afastando, irmãos. E é esse ensinamento que a dita igreja atual, moderninha, se afastou, faz tempo. Formando assim falsas igrejas, falsos mestres e, consequentemente, falsos irmãos. Veja o que o irmão Paulo vai falar para o seu discípulo Timóteo. Já chegou esses dias faz tempo. 2 Timóteo 4, verso 3 e 4, diz o seguinte: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Já chegou esses dias, faz tempo. A morte de Cristo, irmão, é a satisfação real de nossos pecados. Ela não possibilita a salvação, ela é a salvação para todo que crê. O real significado é que Cristo sofreu e morreu por nós, miseráveis pecadores, meus irmãos. Não porque éramos dignos ou porque fizemos algo que exigisse a reação de Deus. Não, Cristo sofreu e morreu porque esse era o propósito de Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Perdão. Olha o que está escrito lá em Atos. Atos 2. Verso 23. E a este que vos foi entregue, está falando de Cristo aqui, Pedro falando. E a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, pelo determinado conselho de Deus. Ele foi preso e morto e crucificado. Atos 3, verso 18. O meu não precisa nem virar a folha. Atos 3, 18. Diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado. O que ele havia anunciado? Que o Cristo havia de padecer. Atos 4. Vira a folha aí. Verso 27 e 28. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Quando aconteceu isso? Antes da fundação do mundo. Quando ele elege nós, miseráveis pecadores, para serem seu filho, ele ordena, ele determina a morte de Cristo, do seu próprio filho. É isso. Não é difícil, não é, irmão? Não é difícil compreender isso. Nós temos que glorificar a Deus por causa disso. Entende? Nós temos que glorificar ao Senhor, não estarmos questionando, por que ele fez isso, por que assado? Para com isso, para de questionar, apenas aceite. Se você crê realmente em Cristo, aceita isso, e glorifica a Deus, porque Ele te fez um favor imerecido, a graça nos alcançou, irmão. A graça do Senhor nos alcançou, dando o seu Filho, o seu único Filho, para a remissão de nossos pecados. Glorificado seja o Senhor neste dia, pelos séculos dos séculos.
É o que ele vai falar aqui, ó. Ele vai cair numa doxologia, a qual seja dado glória para todo sempre. Glória a Deus. Glória a Deus para todo sempre. Glória ao único que merece toda a honra e toda a glória. Glória ao Senhor. Paulo cai aqui, ele desaba aqui numa doxologia. Ele encerra esse parágrafo com uma doxologia. O apóstolo quer dizer que tudo o que foi feito através de Cristo, nosso Senhor, foi feito para a honra e glória de Deus Pai. Olha o que o Senhor Jesus disse: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 6,38, da vontade para glorificar aquele que me enviou. Irmão, a obediência nada mais é do que uma glorificação ao nosso Deus. Nós que damos glória ao Filho de Deus, a Cristo, também damos glória ao próprio Pai. Cristo, porque se entregou a si mesmo para a expiação de nossos pecados. E Deus, porque deu o seu Filho unigênito, segundo a sua própria vontade, para uma ignominia tão grande causada pela morte de Cristo. Tão grande. O Pai glorificado por causa do seu amor eterno e graça sobre graça. Por causa de nós, miseráveis pecadores. O Filho, por sua obediência e humilhação, se tornando carne. Ele se tornou carne. Se fez carne. Filipenses 2:5 vai falar o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Glorificado seja o Senhor. Irmãos, esse gesto de glória deve ser uma atribuição a todos que confessam a Cristo como Senhor e Salvador, o Filho de Deus. Devemos ter esse senso de gratidão, meus irmãos, continuamente em nossas mentes, dando glória em tudo dê graças, pois essa é a vontade de Deus, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5,18. Porque assim, você fazendo a sua vontade, Ele é quem é glorificado, o nosso Deus, o único Deus, o Deus Pai. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster diz assim: qual é o fim supremo e principal do homem? A resposta: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Aleluia! Não é o que Paulo vai falar aqui? A qual seja dado glória para todos sempre. Amém. Quando Paulo diz o amém, o que ele está falando? É para que todos nós, tanto os Gálatas como nós hoje, se conectem com esse amém, com toda a igreja. Toda a igreja diga amém. É como se o próprio Paulo estivesse presente. Aleluia. Irmãos, e eu termino aqui. Nunca pense, meus irmãos, que o sacrifício de Cristo na cruz, cada gota do seu sangue precioso, foi derramado em vão, ou que esse sacrifício somente possibilite a salvação. Não, irmãos. Pensar assim é repugnante, é blasfêmia. O sacrifício de nosso Senhor foi eficaz e suficiente para a salvação de cada indivíduo eleito antes da fundação do mundo.
Cada eleito resgatado durante as eras foi e será salvo. E será salvo. Não há possibilidade alguma de rejeição dessa salvação, já que uma vez ela lhe foi dada. Não há possibilidade. Ela jamais é perdida. Você não perde a salvação, como alguns dizem. Cair da graça. Misericórdia. Portanto, meus irmãos, que os perturbadores, esses que falam que eles podem rejeitar a salvação, que eles podem perder até essa salvação uma vez dada, são perturbadores. Tenham em mente que quando eles enfraquecem a obra do Filho de Deus na cruz, eles estão também enfraquecendo e diminuindo o Pai. Porque Ele e o Pai são um. Ele e o Pai são um. E eu termino aqui com um verso. Porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Senhor Deus, nos edifique essa palavra em nossos corações. E que nós possamos olhar para a cruz de Cristo como verdadeira expiação e eficaz.